todos a colocarem de pé e vamos cantar esse hino 347, o coração em paz. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reinar perfeita. 347, vamos cantar. Que não estão vindo por cuidado. Eles dizem assim, nós temos vontade de ir, mas temos contato com pessoas ali no hospital, então vamos orar por eles, nossos irmãos médicos,
Oremos para que Deus os proteja, guarde de todo mal. Estão ali na linha de frente, irmãos. Cada dia, ore pelos médicos, ore pelos enfermeiros, ore pelos irmãos no hospital, pelo abençoado Hospital Angelina Caron, que para nós tem sido uma bênção maravilhosa. Tive o privilégio de dali o nosso pai partir para a eternidade. Cada vez que eu passo em frente, eu lembro quando Deus o chamou. E então é um hospital realmente que está no nosso coração e devemos sempre orar para que Deus sustente os nossos irmãos ali, sempre fortalecidos no Senhor. Vários outros irmãos mandando saudação, então recebam um abraço daqueles que gostariam de estar, mas não estão por cuidar. A Hilda é uma delas, toda manhã ela manda abraço, manda saudação e está orando pela igreja, assim como eu, assim como vários, ela também passa orando por todos. Que prazer, que privilégio, não é? Isso traz uma alegria ao nosso coração, um conforto ao nosso coração, saber que temos um batalhão orando por nós. Que bênção, Deus ouve as orações. Então vamos nos ajoelhar e vamos orar. Santo e eterno Deus, que prazer estarmos em Tua casa de oração, Senhor. Muito obrigado por esse momento alegre, feliz, festivo, Senhor, quando podemos juntos orar, juntos cantarmos hinos de adoração ao Senhor, juntos ouvirmos a Tua palavra bendita e eterna, e que o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações nesta manhã. Sejamos ensinados pelo Senhor, sejamos edificados na nossa fé no Senhor, porque vale a pena confiar no Senhor. Ninguém que se aproxima de Ti com sinceridade, com verdade, com humildade, com submissão, ninguém volta vazio. O Senhor não despede ninguém confuso, muito ao contrário, o Senhor abençoa, o Senhor surpreende e o Senhor faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Muito obrigado, porque o Senhor contempla a fé e a fé honra ao Senhor. Abençoa-nos então nesta manhã, nós que aqui estamos, bem como os irmãos que não puderam vir. Oramos pelo nosso amado irmão Alex, que o Senhor o guarde na viagem. Possivelmente o irmão Robson também esteja viajando. Hoje é o seu aniversário, oramos por ele. Oramos também a Deus e Pai, que o Senhor abençoe os nossos irmãos da área da medicina. Ó Senhor amado, proteja-os, cerca-os com a Tua boa mão, e como diz a Tua palavra é verdadeira e fiel. O Senhor, os Teus anjos acampam-se ao redor dos que temem ao Senhor e os livram. Guarda os nossos irmãos médicos, guarda os nossos irmãos enfermeiros, guarda os nossos irmãos que trabalham no Hospital Angelina Caron, nos demais hospitais também. Oramos por todos, Senhor, que a boa mão do Senhor os cerque e proteja da pandemia e de todo o mal. Também os nossos irmãos, ó Deus, na área da segurança, igualmente sujeitos, ó Deus, a tantas situações. Pedimos por eles, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde e sustente firmes na Tua forte mão. Oramos, ó Deus, pelos irmãos que estão em casa, fortaleça cada um. Certamente todos teriam o prazer de estar agora aqui conosco, então oramos por eles. Sustenta, Senhor, abençoa, e que a Tua igreja saia ainda mais fortalecida depois dessa situação de pandemia, Deus. Oramos que todos os irmãos da igreja estejam se amando, uns orando pelos outros, os que podem vir, orando pelos que não podem vir, os que não podem vir, orando pelos que podem vir, todos nós irmanados no mesmo propósito, no mesmo desejo de fazermos tão somente a Tua vontade. Oramos também, Senhor amado, pelos irmãos que estão trabalhando distantes de nós, nos campos missionários, mas tão amados, Senhor, e todos os dias lembrados em nossas orações, na Bolívia, no Peru, em Honduras, no Pará, em Israel, na Índia, no Irã, aqui no Brasil também, a Rádio BBN e outras partes também, os Teus servos que são amados pela Tua igreja, e a Tua igreja tem o prazer de contribuir mensalmente com esses campos missionários. Pedimos a Deus que a Tua boa mão conduza, sustente, fortaleça e proteja também de todo. Esse país tão querido também, Senhor, mas tão mergulhado em situações tão vergonhosas, de mentiras, de desgoverno, de corrupção, de pessoas raivosas, de ideologias. Senhor amado, que país maravilhoso seria se todos se voltassem para o Senhor com sinceridade e verdade.
Se os cristãos do Brasil fossem realmente, verdadeiramente cristãos, todos despertos, todos orando, todos buscando a tua vontade, certamente o Senhor operaria um grande livramento nesta nação. Então clamamos pelo despertamento dos cristãos, clamamos pelo despertamento das igrejas. Nesse tempo final, Senhor, clamamos, oramos e suplicamos. E pela fé já te agradecemos. E o fazemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
corações. Há de resistir todo o seu poder. Convido todos os amados e queridos irmãos para abrirem suas Bíblias em João, capítulo 4, versículos 46 a 53. Isso é João, capítulo 4, versículos 46 a 53. A fé do oficial do rei. Hoje vamos ouvir esta palavra aos nossos corações e que o Espírito do Senhor fale a cada um de nós para que possamos, nestes tempos de falta de fé, de brincadeira com a fé. Domingo passado, começamos a mensagem falando de várias pessoas enganadores por aí, vendendo feijão a R$1.000 a semente e outras coisas mais. Durante a semana vi de um famoso no Brasil aí também, que manda as pessoas colocarem em cima do aparelho de televisão um copo com água, e essa semana ele dizendo que essa água que ele abençoa cura o coronavírus. Essa semana ele falou isso. Brincadeira com a fé das pessoas. Durante a semana também um desses gurus que ficam aí no final do ano dizendo que no ano seguinte o que vai acontecer, ele está tendo que se explicar, porque ele falou no final do ano passado que 2020 seria um ano leve, seria um ano bom para todas as pessoas. E agora todo mundo cobrando dele. O que foi essa mentira que você pregou? Fé nas pessoas erradas. Precisamos ter fé no Senhor Jesus. Nele sim, temos segurança, nele a nossa fé jamais será abalada. E aqui leremos sobre a fé do oficial do rei. João capítulo 4, versículos 46 a 50. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um régulo é o oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o régulo: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra de que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Que maravilhoso relato esse da palavra do nosso Deus. Mas podemos ver que algumas pessoas só buscam a Deus na hora dos problemas, mesmo aqui na casa do Senhor. Temos algumas pessoas que só buscaram a Deus na hora dos problemas. Quando tudo estava bem, quando estavam navegando em águas tranquilas, não se importavam com Deus. Mas quando a situação familiar, quando a situação financeira, quando a situação profissional ou outras entraram em declínio, lembraram de Deus. Outros, naturalmente, não vieram por nenhuma dificuldade, vieram por amor mesmo, vieram por buscar ao Senhor. Mas não somente esse homem, como vários outros buscaram a Deus apenas na hora da dificuldade. A verdade é que, como no passado, hoje também alguns buscam a Deus, mas quando não tem a sua oração atendida, se revolta ainda mais contra Deus. Foi o caso de Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte de Israel. Quando houve aquela cisão e dividiu-se o reino de Israel em reino do sul, de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte, o primeiro rei do norte foi Jeroboão. E Jeroboão fez de tudo para provocar Deus a ir. A capital, Samaria, ele construiu ali um altar a Baal. Ele provocou Deus, ele irritou Deus no que ele pôs, com a sua idolatria, perseguindo os servos do Senhor. Não buscava o Senhor, embora conhecesse o Senhor, embora soubesse quem era Deus, porque foi Deus que o colocou no reino de Israel. Mas quando o filho dele ficou doente, ele lembrou que tem Deus. Aí falou para a esposa: troca de roupa, para você se disfarçar, para que ninguém saiba que você é esposa do rei, porque ele sabia que ele perseguia Deus, a palavra de Deus, os servos de Deus. Troca de roupa e vai lá no profeta Aías e pergunta para o profeta Aías sobre o filho do rei, o que será. Aías já era velho, já não enxergava mais, mas o Espírito de Deus falou para Aías: a esposa de Jeroboão está estávia, e você diz para ela o que vai acontecer.
E o filho morreu. Quando ela chegou na porta da casa dela, o filho morreu. E foi uma catástrofe para a casa de Jeroboão. E ele não se arrependeu. Algumas pessoas buscam a Deus até na hora da dificuldade, mas não se arrependem, nem nessa hora. Não buscam, não se arrependem dos seus pecados, nem nessa hora. Não foi o que aconteceu com o oficial do rei. O oficial do rei já tinha ouvido falar sobre Jesus. Já tinha ouvido falar sobre o mestre, mas nunca tinha ido até o mestre, nunca tinha buscado o mestre. Mas quando o filho ficou doente em casa, o filho estava com uma febre, possivelmente, eu fiquei imaginando durante a semana, talvez, quando uma criança, ou até um adulto, quando está com uma febre muito alta, entra até em convulsão. Possivelmente o menino em convulsão já estava à morte. A situação era realmente desafiadora para ele. Ele saiu lá de Cafarnaum, 40, 50 quilômetros subindo até as colinas onde estava Caná, onde o Senhor Jesus estava. Na hora da dificuldade, na hora que a coisa aperta lá em casa, muita gente busca o Senhor. Muita gente se lembra de Deus nesta hora. E lá foi o oficial do rei subindo a colina, 40, 50 quilômetros, encontrou o Senhor Jesus Cristo. E amados irmãos, temos aqui, em primeiro lugar, a primeira lição, a centelha da fé. A centelha da fé, uma faísca. Centelha é uma faísca, uma pequena faísca. Uma pequena faísca causa um grande incêndio. Infelizmente, em Curitiba vimos durante a semana um sujeito mal intencionado chegou na frente de um restaurante durante a madrugada, riscou um fósforo apenas no capim seco que estava ali. E aquelas chamas começaram a subir e pegar no beiral do prédio. Se não fossem os vizinhos que tivessem visto e chamado a polícia lá no Batel, um incêndio de grandes proporções teria acontecido. Um pequeno fogo. A Bíblia nos fala em Tiago, um pequeno fogo, um grande bosque incendeia. Mas também uma pequena centelha de fé, meus irmãos, que graça, que bênção que é. Uma pequenina fé naquele coração. Eu vou até o Senhor Jesus Cristo. Eu vou buscar ao Senhor Jesus Cristo. Eu ainda não conheço, eu ainda não ouvi a sua mensagem, mas eu ouvi dizer. Irmãos, olha a importância do testemunho. Muitas pessoas começam com uma pequena centelha, através do seu testemunho, através da sua palavra. Eu conheço o Mestre, o Senhor Jesus tem me abençoado, o Senhor Jesus tem me ajudado, o Senhor Jesus tem ajudado a minha família, o Senhor Jesus tem feito grandes coisas na igreja, o Senhor Jesus tem feito grandes coisas em nosso meio, o Senhor Jesus responde às orações, o Senhor Jesus responde às orações da irmã Franciele, o Senhor Jesus responde às orações da irmã Ana, o Senhor Jesus responde às orações da irmã Simone, o Senhor Jesus responde às nossas orações. Responde. Há um irmão aqui na igreja que sempre pede por orar pela família. E quando eu passo de madrugada pela casa de todos, paro na casa dele, Senhor, eu quero um milagre. Essa pessoa é tão sincera, essa pessoa é tão fiel, tão obediente. Senhor, eu quero um milagre. E durante a semana, qual não foi a surpresa, alegre, esse irmão chegou e falou: pastor, a minha esposa pediu para orar por ela. A minha esposa pediu para orar por ela. A alegria no coração desse irmão. E ele falou: eu tenho fé que logo vamos ter o culto doméstico também. Deus contempla a fé. Uma pequena centelha, uma pequena faísca pode trazer uma grande alegria no coração. Esse homem subiu a colina, 40, 50 quilômetros, encontrou o Senhor Jesus Cristo. Mestre, o meu filho está à beira da morte. Desce até Cafarnaum. Venha até a minha casa, mestre. Venha para curar o meu filho, porque eu ouvi falar do Senhor. Eu nunca tinha visto o Senhor. Eu nunca tinha ouvido a sua pregação, mas eu ouvi falar do Senhor. Queridos, falemos às pessoas o que Deus tem feito nas nossas vidas. Não precisa se preocupar em falar da vida dos outros. Fale o que Deus fez na sua. Um outro irmão, durante a semana, ligou para mim todo feliz. Ele está evangelizando a sua família muito idólatra. Muito idólatra. Ele, durante a semana, ligou para um irmão muito idólatra. E o irmão estava há 4 dias já com uma enfermidade muito séria. E há 4 dias aquele homem não conseguia nem comer. E em 4 dias emagreceu 5 quilos. E esse nosso irmão aproveitou a oportunidade para evangelizar. Aproveitou a oportunidade para falar. E aquele homem mal,
Passou até o telefone para a esposa. Eu não consigo falar mais, passou o telefone para a esposa. E esse nosso irmão, depois que desligou o telefone, 11h30 da noite, se pôs a orar. E fez uma oração como George Miller no navio. Lembra-se de George Miller no navio, indo da Inglaterra para os Estados Unidos, um navio a vapor. E a neblina densa, não tinha GPS naquela época, não tinha os aparelhos modernos para viajar, era pela estrela, era pelo sol, não tinha outra maneira de viajar. No meio do nevoeiro não dava para ir. Nós somos dessa época, quando éramos crianças no litoral. No meio do nevoeiro não sabe onde vai. Mas George Miller, que precisava estar em Quebec no sábado à noite, pediu para o capitão: capitão, eu preciso estar em Quebec no sábado à noite. O capitão, que era cristão, também falou: irmão Miller, impossível, com essa neblina, tantos dias, impossível. George Miller, que já tinha mais de 70 anos, falou para o capitão: então vamos descer para o seu camarote, vamos orar, porque há mais de 50 anos eu sirvo ao Senhor e nunca me atrasei para um compromisso. Nunca me atrasei. Não vai ser dessa vez que eu vou me atrasar. Eu não estou indo a passeio. Eu não estou indo a turismo. Não estou indo para mim, eu estou indo para pregar a palavra de Deus. Vamos descer para o seu camarote, vamos orar. E o capitão que escreveu essa história falou: eu vi aquele velhinho, cabelinhos brancos se ajoelhando e orando, uma oração infantil. Uma oração infantil. E quando ele terminou a oração, eu, capitão, ia começar a orar. Ele colocou a mão no meu ombro e falou: capitão, se você vai orar e não tem fé, então não ore. Então, e eu tenho certeza que Deus já respondeu a minha oração. E o capitão escreveu: quando abrimos a porta do camarote e subimos ao congresso, eu não conseguia acreditar no que eu vi. Não tinha um nevoeiro, a nuvem havia se dissipado. Porque quem é o Senhor da nuvem, irmãos? Quem é o Senhor do sol? Quem é o Senhor das nossas vidas? É o Mestre. E esse nosso amado irmão Roberval lembrou desta oração de George Miller. E 11h30 da noite se pôs a orar com a família, com uma oração infantil, uma oração sincera, diante do Senhor: Senhor, abençoe o meu irmão lá no Nordeste, lá na Paraíba. 4 dias ele está com a sensibilidade. Não consegue nem comer. Pergunta para o irmão Roberval na hora da saída. No dia seguinte, aquele homem, à meia-noite, depois de 4 dias, com medicamento e tudo mais, nada resolvido. Meia-noite, aquele homem se sentiu bem curado pelo Senhor. E ele pôde reconhecer que a oração tem poder, que a fé tem poder. Uma pessoa idólatra que confia em ídolos, mas pode agora testemunhar que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O oficial do rei não tinha ouvido ainda, não tinha ouvido o Senhor Jesus falar, não tinha visto o Senhor Jesus, mas ele tinha testemunho. O seu testemunho é muito importante, amado irmão. A sua palavra aos incrédulos é muito importante, porque neles vai despertar uma pequena centelha. Uma pequena centelha que vai gerar uma grande fé em cada pessoa. A importância de testemunhar é realmente muito grande, meus amados irmãos, porque todos nós conhecemos muito bem a história de Naamã. Quem ainda não ouviu falar na história de Naamã? Todas as crianças já ouviram, todos nós já ouvimos. Naamã era devoto de Rimmon, o deus dos sírios. Ele era um devoto de um ídolo. Naamã era o general do rei da Síria. Mas ele, apesar de ser tão poderoso, apesar de ser uma pessoa tão influente no seu país, era uma pessoa que estava enferma. E com uma doença na época incurável, que era a lepra. Mas o que despertou a centelha da fé no coração de Naamã? O que despertou? Quem despertou a centelha da fé no coração de Naamã? Uma pequena menina, uma escrava, que estava lá, levada pelos sírios. Ela foi arrancada da sua terra, da de Judá, ela foi de Israel, ela foi levada à força para lá, longe dos pais, longe da família, longe da comunhão, longe dos profetas, longe de Eliseu, que era o servo do Senhor. Mas o que fez aquela pequena moça? O que fez aquela jovenzinha, aquela menina? O que ela fez? Vendo a situação do seu Senhor, vendo a situação de Naamã, ela fez o quê? Testemunhou. Ela falou: se meu Senhor, se Naamã estivesse lá em Samaria. O profeta Eliseu
ele oraria e certamente Naamã seria curado. Uma pequena centelha, irmãos, falemos às pessoas. Não importa se as pessoas não queiram ouvir, mas falemos a eles. Porque no momento certo, no momento oportuno, essa centelha vai incendiar o coração das pessoas. O nosso dever é falar. Naamã, quando ouviu aquilo, não conhecia Deus, não conhecia Eliseu. Tanto é que foi e dirigiu-se primeiramente a Samaria para o rei. O rei, quando viu aquilo lá, porque o próprio rei da Síria escreveu uma carta: rei de Israel, estou mandando aí o meu general, o meu comandante. E eu ouvi dizer que aí tem alguém que cura, então estou mandando para o senhor. O rei de Israel, quando viu, rasgou suas roupas. Sou eu, Deus, por acaso, para curar alguém? Mas Eliseu, que orientado por Deus, sabia tudo, mandou chamar Naamã. Mas não se deu o trabalho de sair na rua, não se deu o trabalho de ir na porta, simplesmente mandou uma mensagem para aquele coração que tinha uma pequena centelha. Vai e banhe-te 7 vezes no Rio Jordão. Imagina Naamã descendo para o Rio Jordão. Imagina ele olhando aquela barra, aquele rio turvo, aquela água meio suja ali. Ele chegou até a dizer: mas não podia ser em Damasco. Pelo menos em Damasco tem água mais limpa do que essa. Abana e Farpar são rios em Damasco. Por que ele não me mandou pelo menos tomar banho lá? Mas tem que ser aqui. Tinha que ser aqui. Se um leproso hoje entrar no Rio Jordão, vai sair curado? A entrar em Abana e Farpar, sairá curado? Não é o rio que faz a diferença. Pode entrar no Rio Jordão, pode entrar no Rio Amazonas. Não é o rio que faz a diferença, não é a água do rio. O que faz a diferença? A fé no Senhor. Imagina Naamã mergulhando a primeira vez, saiu. Segunda vez, só tinha uma pequena centelha de fé no seu coração. Terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez. Diz a Bíblia que quando ele saiu da água a 7ª vez, a pele dele era como se fosse de um bebê. Imagine, ele mergulhou a 6ª vez, totalmente desfigurado com a lepra, e quando levanta da água, por causa da centelha da fé, ele saiu. Não é pela água do Jordão, não é pela água de que rio for, é pela fé. E diz a Bíblia que aquele homem, quando estava voltando para a sua terra, passou de novo na casa de Eliseu e pediu: Eliseu, profeta Eliseu, posso levar aqui 2 sacos de terra de Israel? Porque eu nunca mais vou me ajoelhar na casa de Deus. Nunca mais. Agora eu creio no Senhor. Uma pequenina centelha de fé, uma mocinha lá na terra estrangeira, escrava, com amor no seu coração. E é o que todos nós precisamos também fazer. O oficial do rei ouviu lá em Cafarnaum: há um Senhor que pode, há um mestre que pode curar, o teu filho está quase à morte, vai até ele pode curar. E aquele homem foi, e o resultado, meus irmãos, o resultado, que maravilhoso. Lemos ali na palavra do Senhor, o Senhor Jesus dizendo para aquele homem perfeito. Diz a palavra do Senhor, versículo 49, 50, perdão. Disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. O servo do rei creu na palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele foi com uma pequena centelha de fé, subindo as colinas para Canaã. Mas quando ele voltou para Cafarnaum, ele estava com o seu coração incendiado. Agora já não era mais a centelha. Em segundo lugar, é a chama. Uma pequena centelha gera agora a chama da fé. Todos nós, queridos irmãos, quando vamos ao Senhor Jesus Cristo, às vezes com uma pequenina centelha, se cremos na sua palavra, se confiamos na sua palavra, nós voltamos com uma chama, não mais uma centelha, mas uma chama. O Senhor Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 12, versículo 20, que Ele não apagará o pavio que fumega. Lucas capítulo 12, versículo 20, diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 12, versículo 20. Mateus 12, versículo 20. Mateus 12, 20. Ele não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo.
Pode ser uma pequenina centelha, mas se o Senhor Jesus vê que você crê nele, Ele fará com que essa centelha se torne numa chama, uma verdadeira chama. Ele disse ao servo do rei: desce, porque o teu filho vai ficar curado. O Senhor Jesus mandou descer, porque realmente o seu filho ficaria curado. No Salmo 147, versículo 9, Salmo 147, versículo 9, lemos na palavra do Senhor uma palavra muito interessante. Salmo 147, versículo 1. Quando você fizer um pedido ao Senhor, creia que Ele é poderoso para responder. Creia que Ele é poderoso para atender. Quantas pessoas não recebem do Senhor Jesus Cristo os seus pedidos porque não confiam na palavra dele? Quando você clamar a Ele, tenha certeza de que Ele responde. Aqui no Salmo 147, versículo 9, diz a palavra do Senhor, que dá aos animais, Deus que dá aos animais o seu sustento, e aos filhos dos corvos quando clamam. Já viu o corvo? Todo mundo conhece corvo? Muita gente não gosta nem de ver, porque ele não tem uma aparência muito bonita. Corvo não tem uma aparência muito bonita, especialmente se ele estiver do lado do cadáver de um cachorro morto na beira da pista, aquele cheiro horroroso, ou do lado de uma vaca morreu, que está há dias de decomposição, vê aqueles urubus ali em cima do cadáver, comendo aqueles pedaços, aquele fedor horroroso. O corpo já não é bonito, ele já não é bonito, mas Deus ouve. Deus ouve até os filhos dos corvos. Deus não ouviria você? Clama ao Senhor, uma pequena centelha, e Deus contemplará sua fé. Quando vier dúvida no seu coração a respeito de alguma coisa que você está pedindo ao Senhor, lembra do Salmo 147, 9. Ele ouve os filhos dos corvos. Deus não ouviria a sua voz. Deus não ouviria a voz de Roboão se tivesse se arrependido dos seus pecados. Deus não ouviria a voz do servo do rei? Claro que ouve. Deus ouve e Deus responde às orações. No Salmo, voltando para João capítulo 4, versículo 50, que nós já lemos, vamos ler novamente. Depois que aquele homem com uma pequenina centelha pediu ao mestre: mestre, desce para que o meu filho seja curado. O Senhor Jesus diz a ele: vai, o teu filho, vai, porque o teu filho. E aquele homem, no mesmo versículo, diz que ele creu no Senhor Jesus Cristo, e agora já não era só uma centelha, agora já era uma chama. Nesses dias mais frios, temos acendido o fogão a lenha lá em casa, e é tão gostoso. E é gostoso, quem tem fogão a lenha em casa sabe como é gostoso termos um fogão a lenha. Mas há toda aquela preparação, né? Colocar aquela caminha de gravetos do lado. Aprendi em casa com a nossa mãe fazer isso. As lenhas um pouquinho mais grossas do lado, o sapézinho no meio, os gravetinhos por cima. Aí acendemos apenas uma pequena centelha, apenas uma pequena centelha. E dali começa um fogo, e logo já está aquela chama, e a casa toda é aquecida por uma chama. A casa toda é aquecida por uma chama. A sua casa será abençoada se você tiver o seu coração em chamas, o seu coração com fé no Senhor Jesus Cristo, não mais uma centelha. Aquele homem subiu a colina com uma centelha, mas ele desceu com uma chama no seu coração. A sua vida, irmão, com uma fé inabalável no Senhor, fará uma grande diferença, não só para a irmã Célia do lado, não só para a irmã Mariana e a irmã Milena do lado, mas a milhares de quilômetros lá na Paraíba. A fé do irmão Roberval alcançando o coração dos irmãos da família na Paraíba. Já olhei pela Maria Clara hoje de madrugada e já vi a fotografia dela depois que saiu do hospital. Que linda, que linda. Já olhei pela Sofia hoje de madrugada, já com a bênção do Senhor sendo restaurada. Deus contempla a fé. Não dá para olhar para a irmã Cristiana e não lembrar
de que Deus contempla a fé. Não dá para olhar para cada irmão e lembrar que Deus contempla a fé. Deus tem prazer em contemplar a fé, porque a fé honra a Deus e Deus honra. Mestre, desce até Cafarnaum na minha casa, porque o meu filho está quase morrendo de febre. O Senhor Jesus falou: vai, o teu filho. E ele veio. Aquela centelha virou uma chama e ele caminhou a noite toda. Porque quando ele estava chegando em Cafarnaum no dia seguinte, mais ou menos 48, 50 quilômetros de distância, ele perguntou para os seus servos que já vinham ao seu encontro, perguntou: que horas aconteceu? Ontem à 1h, às 7 horas. Às 7 para eles é 1h para nós. Uma pessoa consegue caminhar em torno de 4 quilômetros por uma hora. Mais ou menos 50 quilômetros, ele levou a noite toda caminhando, mas eu imagino a alegria daquele homem. Entra, servo do rei, entra para dormir aqui em nossa casa. Não, eu vou para o meu filho, porque o mestre falou que ele vive, eu vou para o meu filho. Ele caminhando à noite, e quando o menino furou, os servos: vamos avisar o servo, porque o menino, de uma hora para outra, a febre não foi baixando de 40 para 39, para 38, para 30. Não, de uma hora para outra. O Senhor falou a 50 quilômetros de distância, porque não tem limite para o poder do Senhor. Pode ser dentro da casa, pode ser na Paraíba, pode ser no hospital, pode ser onde for. Deus é o Senhor. A palavra dele tem autoridade sobre tudo. Hoje deu vontade de ler novamente Gênesis capítulo 1 de manhã quando acordei. Peguei, deu uma vontade de ler de novo lá. Ah, meus irmãos, como é gostoso ler Gênesis capítulo 1, versículo 1. E disse Deus, e tudo começou. De onde ele pegou o material? Foi no material de construção comprado? Não, do nada, ele fez tudo. Da palavra dele tudo se criou. A palavra dele tem poder. Aquele homem caminhando, eu imagino ele: ai, meu Senhor, muito obrigado. Meu Senhor, muito obrigado. Eu subi a colina com uma chaminha apenas no meu coração, com uma centelha, mas agora estou descendo confiante. Eu estou descendo confiante para Cafarnaum. E quando estava chegando, os servos já vieram com a mesma palavra que o Senhor Jesus falou. O que o Senhor Jesus falou para ele? O teu filho vive. O que os servos falaram para ele? O teu filho vive. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é poderosa. E se nós permitirmos que de uma centelha se torne uma chama a nossa fé, veremos coisas grandes e maravilhosas. E qual foi o resultado? Versículo 51. Ai, que lindo que termina esse episódio. Olha que maravilhoso. Você que tem esperança de orar da salvação dos seus familiares, e quando passei pela casa de vocês hoje de manhã, eu já orei pelos seus irmãos, pelos seus pais, pelos seus filhos, pelos seus familiares que ainda não são salvos. Eu tenho uma lista de oração que eu irmão e eu oro mesmo. E eu gosto de orar mesmo. E quando o irmão Robert Robb pediu: pastor, ore pelo irmão Aloysio, eu comecei a orar por ele. Como estou orando pela Maria Clara, como estou orando pela Sofia, como estou orando pelos irmãos e como estamos orando pelos nossos familiares. E qual foi o resultado na vida do servo do rei? O mesmo que o resultado que você quer para a sua família também. Não quer esse resultado? Não quer que a sua família toda seja salva? De novo no nosso culto doméstico oramos hoje de manhã: Senhor, abençoe a Sibila, o Andres, o Andrezinho, a Alice, o Álvaro, nós aqui. E só conceda membros da família que forem tementes ao Senhor, senão nem conceda. Porque é triste demais para um pai, para uma mãe, ver os filhos longe do Senhor, indo no caminho da perdição. Nós estarmos no céu um dia e eles no inferno eternamente. Eternamente. Você quer que um filho seu, um descendente seu, um parente seu, vá parar a eternidade? Eu não quero. Por isso clamamos todos os dias. Não somente uma centelha de fé, mas uma chama de fé. E Deus contempla a chama da fé. Deus contempla. Versículo 53 termina dizendo: entendeu, pois, o pai que aquela hora era a mesma que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele toda a sua casa. Imagino ele chegando em Cafarnaum, os servos vindo: o teu filho vive. O teu filho vive, foi o que o Senhor Jesus falou para mim. Ontem, 1h, ele falou: teu filho vive. Olha a confirmação. Ele chegou em casa, a esposa:
O filho, papai, eu estou bem, papai. Porque teve um coração com uma centelha. Uma centelha. Já passei hoje de manhã por Aracaju. Aracaju, lembra? Às vezes eu confundo com Maceió, mas é Aracaju. Já passei pelo Espírito Santo, orando pelo nosso amado irmão Manuel. Nosso amado irmão Manuel, que por 90 anos viveu como Naamã, um idólatra. Mas Naamã viu uma centelha de fé, voltou com uma chama de fé. O nosso amado irmão Manuel, depois de tanto tempo orando, clamando, o nosso amado irmão Manuel não somente abriu o seu coração para o Senhor Jesus Cristo, não abandonou toda a sua idolatria e está servindo uma pequenina centelha. Ele começou a ver em casa, ele viu em casa o filho, ele viu em casa a nora, ele viu as netinhas. Mas por que vocês falam com Deus dessa maneira? Por quê? Por quê? Por que vocês não ficam repetindo isso? Por quê? Aquilo causou nele uma pequena centelha e hoje uma grande chama naquele coração. Creia no Senhor, confia no Senhor. Não existe difícil nem impossível para o Senhor. Não existe pessoa que não possa ser salva, não existe, só se a pessoa não quiser mesmo. Mas todos por quem nós orarmos, se tivermos esse coração abrasado, uma chama de fé, Deus a responde. Deus tira a irmã Cristiane da UTI, quase morrendo, Deus tira de lá. Deus contempla as mulheres que não poderiam ter filhos, Deus contempla pela fé, Deus contempla. E eu não sabia, a irmã Emanuele falou que o mesmo problema ela tinha também não podia ter filhos. Ela também foi abençoada pelo Senhor porque creu no Senhor. Todos os que confiam no Senhor não voltam da mesma maneira que foram. Não. Subiu o servo do rei, a colina até Canaã, com uma centelha, mas voltou com uma chama no seu coração. Deus abençoe a igreja, não. Deus abençoe você, irmão. Não tema as notícias do mundo, não tema. O mundo é assim mesmo. E nem fique olhando para essas coisas. Olhe para o Senhor, confia no Senhor e Deus surpreende. Imagina se o servo do rei, quando o Senhor Jesus falou para ele: vai, o teu filho é vivo. Senhor, mas eu não vi nada, o Senhor não veio na minha casa, eu vou ficar aqui com o Senhor. Vai, o teu filho vive. Não, Senhor, eu não vou descer, se o Senhor não descer comigo. Imagine se o servo do rei não tivesse crido na palavra do Deus. Teria ficado em Canaã, o filho teria morrido e ele não teria visto a Deus. Não duvide da palavra do mestre. Não duvide. Você pode duvidar da minha palavra, pode duvidar da palavra das pessoas. As pessoas não são confiantes, mas o mestre, o que ele fala, ele cumpre. Desça para a sua casa com chama no seu coração. E não deixe que os ventos dessa vida, que as tempestades dessa vida apaguem essa chama. Não, ao contrário, cada vez mais brilhando para a glória de Deus. Daqui a pouco não seremos só nós, seremos muitos outros, pais, irmãos, tios, sobrinhos, aqui na Paraíba e em todo o mundo. Já posso ver pela fé uma igreja lá na Paraíba. Porque está faltando isso, uma igreja verdadeira. E às vezes as pessoas me perguntam: pastor, que igreja o senhor pode recomendar? Em tal cidade, em tal. E eu abaixo a cabeça. Infelizmente não posso recomendar. Desviaram-se do propósito, foram para um lado errado. Hoje está difícil recomendar uma igreja séria que pregue a palavra verdadeira. Mas se o irmão do irmão Rabival, Aloysio, se converteu, então a palavra, uma pessoa de convicção. Amanhã depois começa uma igreja na casa dele. E toda aquela cidade pode ser alcançada, como a nossa parentela, como a cidade de Quatro Barros, como a cidade de Campina Grande, como Curitiba, como Pinhais, como Colombo, como Lapa, como Piraquara, onde cada um de nós está, possamos realmente viver com essa chama do Evangelho e logo vamos ver os grandes resultados. Não somente a saúde dos filhos, a da família, mas a salvação dos que estão perdidos. Tem alguns que estão muito longe do Evangelho, mas não longe do Senhor. Tem alguns que humanamente para nós é quase que impossível, para nós, mas não para o Senhor. Alguns estão à beira da morte espiritual.
espiritual, mas Deus pode curar, Deus pode sair, Deus pode abrir esse caminho. Então confiemos nele de todo coração. Que alicerce tens para construir uma casa firme para resistir? Isso não é só uma centelhinha, isso é chama. Não duvide do que Deus faz. Está lá ele abraçado com o milagre que Deus abençoa. Deus abençoa e com Deus. Vamos lá. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor olha para cada coração. Às vezes começamos com uma pequena centelha, uma pequenina faísca de uma esperança no Senhor. E o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é tão misericordioso, o Senhor é tão gracioso. O Senhor olha para o profundo do coração e o Senhor vê a sinceridade. O Senhor vê a confiança no Senhor. E daquela pequena centelha o Senhor transforma numa grande chama, que não somente aquece o coração da própria pessoa, como da esposa, como dos filhos, como aconteceu com o servo do rei lá em Cafarnaum. Ele e a sua casa foram salvos, porque o Senhor permite às vezes as dificuldades para nós nos achegarmos ao Senhor. Benditas dificuldades. Muito obrigado pela pandemia também, Senhor. Muitas pessoas estão procurando te conhecer melhor nesta hora. Muitas pessoas não conhecem ao Senhor, apenas ouviram falar. Mas, ó Deus, olha para cada centelha, em cada coração, e por favor transforme em grandes chamas, ó Deus e Pai. Chamas de confiança inabalável no Senhor. E que famílias inteiras sejam alcançadas através dessa dificuldade tão grande mundial. Pedimos a Tua bênção para todos os irmãos, agora voltando para casa,
guardando a todos e, se for do teu agrado, livrar a toda a tua igreja dessa situação de pandemia. Guarda os teus filhos durante essa semana, proteja de todo o mal, dá a todos, ó Deus, a tua presença maravilhosa, a tua presença consoladora, confortadora, abençoadora, a cada vida, a cada casamento, a cada família. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor é tão presente em cada coração, que te busca com sinceridade e que te busca com fidelidade. O Senhor ouviu a oração do irmão Roberval, palavras simples, mas sinceras, e é o que o Senhor quer ver hoje em cada coração. O Senhor não quer ver floreios, o Senhor não quer ver ouvir discursos, palavras escolhidas, o Senhor quer ver sinceridade. Como aquele pai sincero: oh Senhor, abençoe o meu filho que está morto. E o Senhor atendeu, o Senhor atende as nossas orações. Que louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos podem se assentar. Domingo de atrasado, nossa amada irmã Ana, tão fiel ao Senhor aqui na casa do Senhor. Na hora da saída, o queixo dela começou a tremer. Ela contando do seu filho mais velho, que está de volta, buscando a comunhão com o Senhor. Foi uma emoção tão grande para ela, uma emoção tão grande para mim, porque todos os dias eu passo orando por ela, pela família também. Ele andou descuidado por algum tempo, mas agora está buscando ao Senhor, participando do culto doméstico em casa. Nunca duvide que Deus é poderoso para curar, não somente em Caná, não somente na distante Cafarnaum, mas na sua casa, no seu lar. Louvado seja Deus. Então, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Boa semana, feliz semana, abençoada semana aos amados irmãos e até o próximo domingo com a permissão do nosso mestre. Ou se precisarem de nós durante a semana, estamos